Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, grande repórter no Superlutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, chegou a semana do UFC 308, que será protagonizado por Ilia Topuria contra Max Holloway em duelo válido pelo cinturão peso-pena. Vamos nessa? E o Melhores Apostas, oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que está trazendo uma mega promoção para o UFC 308. Preste atenção, se você está confiante na vitória do Max Holloway, apenas do Max Holloway, aposte nele no método simples e torça muito para que ele nocauteie ou finalize Ilia Topuria no primeiro ou no segundo round, ou seja, nos 10 primeiros minutos de luta, porque se isso acontecer, você vai dobrar o seu lucro na Stake. Não tem como ficar de fora. Então, use o cupom SUPERLUTAS, faça o seu cadastro e aproveite com responsabilidade, sempre sendo maior de 18 anos. E antes de falarmos sobre o evento desta semana, vamos voltar no sábado passado e ver como nosso time se saiu no UFC Las Vegas 99. O terceiro gabarito seguido não veio, mas acertamos 3 das 4 sugestões nas apostas simples. E agora sim, vamos aos destaques do UFC 308. Na luta principal, Ilia Topuria e Max Holloway. Após nocautear Volkanovski e conquistar o título dos penas, Topuria busca a primeira defesa de cinturão contra ex-campeão Max Holloway. Robert Whittaker e Khamzat Chimaev, ex-campeão e astro em ascensão, fazem duelo aguardado e decisivo, valendo uma chance de disputar o cinturão dos médios. Magomed Ankalaev e Alexander Rakic, russo e austríaco, protagonizam um duelo que deve definir o próximo rival de Alex Poatan nos meio pesados. Geoff Neal e Rafael dos Anjos, aos 40 anos, ex-campeão dos leves, encara nocauteador norte-americano e pode garantir lugar no top 10 dos meio-médios. Abus Magomedov e Bruno Huck, embalado por nocautes brutais, brasileiro mede forças contra o perigoso russo na divisão dos médios. Fernando, chegou a hora de falarmos sobre a luta principal do UFC 308. De um lado, Ilia Topuria invicto e em grande momento contra Max Holloway, atual campeão BMF e ex-campeão peso-pena. E Fernando, é o seguinte, o momento está tudo propício ao Ilia Topuria, acabou de nocautear o Volkanovski e é grande favorito para o confronto contra o havaiano. Afinal, estão desrespeitando um pouco o ex-campeão ou de fato o georgiano merece o status de favorito? Bom, Léo, aqui é uma luta espetacular no papel e que é muito difícil que não se traduza para uma luta espetacular no octógono também. Está falando do campeão Ilia Topuria, que conquistou o cinturão daquela maneira espetacular contra Alexander Volkanovski, um nocaute brutal. É um cara que já dava sinais desde, da estreia dele no UFC de que ele seria isso aí, né? Uma grande estrela, um futuro campeão, porque é muito legal de ver o Ilia Topuria lutar, né? Um cara com boxe refinadíssimo, que bate tanto em cima quanto embaixo, né? Um cara que mistura muito bem os níveis dentro da trocação. Um cara que também tem jogo de luta agarrada, embora tenha deixado um pouquinho de lado nessas últimas lutas, porque confia demais no poder da mão, né? E não é o poder pelo poder, é um poder aliado a uma precisão absurda. Um cara que não desperdiça golpes, que bate para arrancar a cabeça e costuma acertar. E foi isso que ele fez, praticamente isso que ele fez contra o campeão na disputa de cinturão. Cara, se o MMA fosse simples, essa luta aí a gente não precisava nem discutir muito, né, cara? Porque o Max Holloway perde 3 vezes para o Alexander Volkanovski, 2 apertadas e uma de forma muito dominante, australiano, e o Topuria faz o que faz com o ex-campeão. Então, se fosse uma matemática básica, uma equação, o Max Holloway já entrava nessa luta derrotado. A gente sabe que não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. E o Max Holloway, não precisa falar, ele está numa prateleira própria dele no peso-pena. Ele nunca conseguiu vencer o Alexander Volkanovski, mas ele estava muito acima de todos os outros nomes da categoria, todos os nomes, pelo menos, que dividiram o octógono com ele. O Max Holloway venceu, e venceu muito bem, sem contar o que ele fez no UFC 300, na categoria de cima, na disputa de cinturão BMF. Né? Para mim, o nocaute mais espetacular da história
da organização, pela maneira como foi, uma luta ganha, que ele aponta pro meio e nocauteia, deixa o Disengate desacordado ali no último segundo. A gente não pode subestimar um cara desse, um cara muito rodado, muito veterano, muito experiente, mas jovem, muito jovem ainda, um cara que tá no auge da sua forma física, da sua forma técnica. Cara, esse duelo me intriga muito, assim, porque acho que vai ser um duelo disputado em pé, embora os dois tenham luta agarrada. O Holloway tem um jiu-jitsu muito bom, o Topuria também tem finalizações, mas acho que os dois vão querer trocar em pé. Eu acho que a mão do Topuria machuca mais, causa mais dano, mas do outro lado tem o Max Holloway, tem um queixo espetacular, né, que nunca sofreu um knockdown oficial na carreira, embora tenha caído ali contra ele rapidamente. Cara, é o peso da mão do Ilia Topuria contra o volume de golpes do Max Holloway, o controle de distância. Eu acho que o Holloway não vai querer se arriscar na curta distância contra o Ilia Topuria, porque é um jogo que ele só tem a perder. Dito isso, cara, eu não sei se o Ilia Topuria consegue nocautear o Max Holloway no queixo, mas o Ilia Topuria usa tão bem os golpes na linha de cintura, tão bem os golpes no corpo, que acho que talvez ele possa ser o primeiro cara a quebrar o Max Holloway. Ou não, mas eu tô confiante na vitória do campeão, cara. Acho que ou ele quebra o Max Holloway, ali misturando assim, os golpes no queixo e os golpes no corpo, ou ele causa dano suficiente para ganhar numa decisão dos juízes. Mas meu palpite é que vai para a vitória do Topuria, mas eu espero aqui ver uma candidatíssima à luta do ano. Acho que vai ser uma guerra. Ilia Topuria está invicto no MMA profissional com 15 vitórias em 15 lutas. Conquistou 13 das 15 vitórias da carreira por interrupção, com 8 finalizações e 5 nocautes. 5 das últimas 6 lutas duraram menos de 2 rounds e meio. Max Holloway venceu 5 das últimas 6 lutas e vem de 3 vitórias consecutivas. 8 das últimas 10 lutas chegaram à decisão dos juízes, mas as últimas 2 terminaram por nocaute. Nunca foi nocauteado em 33 lutas na carreira e não é finalizado desde a estreia no UFC em fevereiro de 2012. Passando para a próxima luta, Fernando, o Lobo está de volta. Khamzat Chimaev vai encarar Robert Whittaker na penúltima luta do UFC 308 em duelo válido por 5 rounds. E mesmo vindo com um grave problema de saúde e aquela luta controversa contra o Kamaru Usman, o Lobo é grande favorito diante do australiano. Afinal, como é que você prevê esse retorno do astro do peso médio? Ele vai ganhar o ex-campeão ou o Whittaker vai conseguir aí prevalecer na experiência e levantar a mão no fim do combate? Bom, Léo, acho que está muito claro para todo mundo o desenho dessa luta aqui, né? O Chimaev deve começar do jeito que ele começa, sem nem tocar a luva, já botando para baixo, botando aquela pressão absurda que foi o que ele fez contra o Kamaru Usman. E caso o Robert Whittaker sobreviva a essa pressão inicial do Chimaev, sendo uma luta de 5 rounds, eu acho que a longo prazo o Whittaker pode se tornar favorito caso ele sobreviva e sobreviva bem, né? Não adianta só sobreviver e ficar muito prejudicado, muito danificado ali para o restante da luta. Então o desenho claro é esse. Ou o Chimaev amassa no começo, decide a parada ali, ou deixa ou causa muito dano no Whittaker para depois só controlar, ou o Whittaker sobrevive e se torna superior com o passar dos rounds, porque o Whittaker é um cara muito acostumado a fazer 5 rounds, é um cara que tem o gás, que tem condição de lutar 25 minutos em alto nível, enquanto o Chimaev a gente já viu várias vezes ele deixando tudo ali no primeiro, no máximo metade do segundo round, e depois cansando, diminuindo o ritmo. Inclusive, se a gente pega as vitórias do Chimaev contra o Gilbert Durinho e contra o Kamaru Usman, uma nos meio médios, outra no peso médio, a gente vê que, assim, tirou um pouquinho daquele estigma de bicho-papão, né, do Chimaev. Acho que ele não é mais aquele bicho-papão no começo lá dele no UFC, que ele atropelava todo mundo em 1 minuto. Acho que isso saiu um pouco, mas tornou ele ainda um grande lutador, um grande prospecto, um grande nome a quem sabe ser campeão do UFC, tanto continua invicto e venceu essas lutas mesmo passando por dificuldades. Superou ali algumas adversidades, e que também é mérito do Lobo, né? Cara, em outros tempos eu teria bastante convicção aqui para dizer que o Robert Whittaker sobreviveria à pressão do Chimaev e viraria essa luta com o passar dos rounds. Mas eu não sei, cara. A gente viu o Whittaker primeiro ser nocauteado pela Adesanya, beleza. A gente viu o Whittaker ser quebrado ali pelo Dricus du Plessis de maneira assustadora. Se recuperou muito bem, é verdade, mas não sei, cara. Eu acho que o Chimaev vai botar uma pressão ali nesse primeiro round e eu acho que vai ser o suficiente. Eu consigo visualizar o Chimaev quebrando o Robert Whittaker dentro dos primeiros
7 minutos ali de luta. No primeiro round, metade do segundo. Não sei se o Whittaker vai sair dessa pressão de uma forma que ele consiga virar essa luta. Então, é uma luta muito, muito difícil, muito, muito equilibrada, com desenhos muito bem definidos, mas o caminho que eu vou escolher aqui é para o Chimaev afogando o Robert Whittaker no começo da luta, e meu palpite é para a vitória do Lobo, vitória de Khamzat Chimaev. Robert Whittaker venceu 6 das últimas 8 lutas e vem de 2 vitórias consecutivas. Conquistou 7 das últimas 8 vitórias na decisão dos juízes, mas vem de nocaute sobre Ikram Aliskerov. Sofreu 2 das últimas 3 derrotas por nocaute. Khamzat Chimaev está invicto com 13 vitórias em 13 lutas na carreira. Foi para a decisão dos juízes apenas 2 vezes. Todas as vitórias na via rápida aconteceram em menos de 1 round e meio. E partindo para a nossa última análise, Magomed Ankalaev e Alexander Rakic, duelo crucial nos meio pesados que pode definir aí o próximo oponente de Alex Poatan na categoria até 93 quilos. E Fernando, o russo é grande favorito lá na stake. Eu quero te perguntar como é que você vê esse confronto. Ele de fato aí tem tudo para passar o carro em cima do Rakic, ou o duelo vai ser um pouco mais equilibrado do que a stake está apontando? Bom, Léo, daí pode sair o próximo rival de Alex Poatan nos meio pesados, né? E, cara, a gente está falando aqui de um duelo de strikers, desmistificando aqui a questão Magomed Ankalaev, que muita gente acha que ele é o Khabib de 2 litros. Não é bem assim, cara. O Ankalaev é um striker, mas assim, acho que numa luta contra o Alexander Rakic, que é um cara que troca muito bem, que é um cara perigoso nos golpes, que chuta muito bem a perna, que é um fator que o Ankalaev já teve dificuldades contra o Jan Blachowicz, contra o próprio Johnny Walker, tomou bastante chute na perna ali e acabou sentindo. Eu acho que o Ankalaev, sim, pode se tornar, de repente, o lutador que muita gente acha que ele é. Pode fazer o uso da luta agarrada, pode fazer o uso do wrestling e botar para baixo, porque essa é uma luta muito importante para a carreira do Ankalaev. Ele precisa dessa vitória para ir, de fato, desafiar ali o Alex Poatan e se tornar o desafiante indiscutível, né? Então, eu vejo o Ankalaev favorito aqui, sim, para essa luta. Acho que o Ankalaev, de maneira geral, é mais lutador que o Alexander Rakic, principalmente hoje, depois que o Rakic lesionou feio ali a perna, depois voltou perdendo, sendo nocauteado pelo Prochazka no UFC 300. Acho que o Ankalaev é favorito e acho que ele vai optar, talvez, por uma abordagem mais segura para garantir a vitória. Talvez ele comece trocando, mas depois que entrarem ali uns 3, 4, 5 chutes na perna, ele vire a chave, bote essa luta para baixo e aí domine o Alexander Rakic. Então, meu palpite aqui é para a vitória do Ankalaev e quem sabe, ano que vem a gente vê essa luta com o Poatan. Magomed Ankalaev não perde desde a sua estreia no UFC em março de 2018. Conquistou 10 das 18 vitórias da carreira por nocaute e nunca venceu por finalização. 4 das últimas 7 lutas chegaram à decisão dos juízes. Alexander Rakic perdeu 3 das últimas 5 lutas e vem de 2 derrotas seguidas. Conquistou 10 das 14 vitórias da carreira por interrupção, sendo 9 por nocaute. 3 das últimas 5 lutas chegaram à decisão dos juízes. Senhoras e senhores, rufem os tambores! Chegou o nosso momento stake. A hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC 308. Fernando, vai que é tua! Vem que é minha, Léo Guimarães. Depois de 2 gabaritos consecutivos, a gente bateu na trave no último evento, mas ainda assim, o aproveitamento foi bom. A gente vai tentar manter essa ótima fase aqui no UFC 308, eventaço, e a gente já começa na luta principal. Ilia Topuria e Max Holloway, disputa de cinturão peso-pena. Cara, luta muito difícil aqui. A aposta vai ser a seguinte: Topuria e Holloway para mais de 3 rounds e meio. Ou seja, passar ali da metade do 4º round, pagando 1,84. Cara, é uma luta imprevisível, vai ser uma guerra. Eu falei que eu acho que o Topuria pode nocautear o Max Holloway, mas não sei se vai ser um nocaute como foi contra o Volkanovski, por exemplo. Acho que se ele nocautear, vai ser um nocaute construído, com o tempo, acumulando dano para cima do Holloway. Então, acho que vai ser uma guerra. Não vejo nenhum dos dois atropelando, não vejo nenhum dos dois vencendo essa luta muito rápido. Então, acho que mais de 3 rounds e meio por 1,84 é uma aposta de bastante valor aqui nessa luta principal, nessa disputa de cinturão. E na luta co-principal, Khamzat Chimaev, Robert Whittaker e Khamzat Chimaev, cara, difícil também, como eu falei, tem 2 desenhos, você tem que escolher um dos 2. E o que eu escolhi aqui foi Khamzat Chimaev por nocaute ou finalização.
pagando 1,65. Para mim, o Chimaev só vence essa luta se ele nocautear ou finalizar o Robert Whittaker. E isso deve acontecer, caso aconteça, dentro dos 2 primeiros rounds. Então eu vejo o Chimaev sim afogando o Whittaker na pressão, botando para baixo, pegando costas. A gente já viu ele se afobar para tentar se levantar contra o Dricus du Plessis, por exemplo. Acho que isso pode acontecer, e o Chimaev numa posição ali de costas, acho que ele tem tudo para conseguir ou um mata-leão ou um nocaute técnico por 1,65, mas se não conseguir, meu amigo, as coisas podem mudar drasticamente, mas esse é o meu palpite aqui. Chimaev por nocaute ou finalização. Seguindo para Magomed Ankalaev e Alexander Rakic, eu vou apostar que essa luta vai chegar na decisão dos juízes, pagando 1,61. Como eu falei, é uma luta muito importante para o Magomed Ankalaev, claro que é importante para o Rakic também, mas acho que a importância para o Ankalaev é mais significante, porque pode render a ele uma disputa de cinturão. Então eu vejo ele fazendo uma luta um pouquinho mais estratégica, uma abordagem mais segura, de repente controlando a distância, quando tiver a chance, botar para baixo, e acho que ele faz isso e leva para uma decisão dos juízes, pagando 1,61. E fechando, a gente vai lá para o card preliminar, duelo de peso pesado, Kennedy Nzechukwu contra Chris Barnett. Acho que essa luta dura menos de 1,5 round, pagando 1,73. Nzechukwu é um cara que está subindo dos meio pesados, o Chris Barnett é um cara que os fãs adoram, mas é um cara de 1,75 m, sei lá, contra o Nzechukwu, que é um gigante, mesmo vindo da divisão de baixo, é um cara de 1,95 m, para lá de 2,10 de envergadura. Eu acho que essa luta vai acabar rápido. E já adiantando aqui, eu acho que vai ser pro lado do Nzechukwu, mas a aposta aqui não é essa. A aposta é Nzechukwu e Chris Barnett, menos de 1,5 round, pagando 1,73 para fechar as apostas simples do UFC 308. E passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC 308, como de costume, a gente vai de baixo para cima no card, né? E a gente começa com a vitória do Farid Basharat contra o Vitor Hugo, o Vitor Striker. Acho que hoje estão em prateleiras diferentes. O Basharat é um cara ali que acho que está perto de um top 15 da categoria, e o Vitor Hugo está começando sua trajetória na organização. Eu acho que o Basharat é um cara muito completo e vai dificultar ali o brasileiro, pagando 1,16 para abrir a nossa múltipla, que aí sim agora vem com a vitória do Kennedy Nzechukwu, pagando 1,15. Acho que é bem favorito ali contra o Chris Barnett, pela diferença de tamanho, de envergadura, de poder. Acho que o Nzechukwu vence bem essa luta nos pesos pesados. Aí a gente vai com mais uma derrota de brasileiro. Eu vou apostar na vitória do Geoff Neal contra o Rafael dos Anjos, pagando 1,33. Cara, o Geoff Neal ainda para mim é um cara de muito alto nível nos meio médios. A gente viu a última passagem do Rafael dos Anjos na categoria, foi perdendo para o Vicente Luque, que é uma derrota que envelhece muito mal devido à última atuação do Vicente, né? O Geoff Neal é um cara que também está vindo de uma sequência de derrotas, mas contra prospectos da categoria, caras que conversam ali por disputa de cinturão. Um deles, inclusive, vai disputar, que é o Shavkat. Então, acho que o Geoff Neal ainda está dentro dos meio médios, um nível acima do Rafael dos Anjos. Não dá para subestimar o brasileiro, tirar totalmente o crédito dele, porque é uma lenda, mas acho que o Geoff Neal vence aqui, pagando 1,33. E a gente pula para o card principal, Lerone Murphy e Dan Ige, para mais de 2,5 rounds, pagando 1,24. Acho que o Lerone Murphy é bem favorito aqui, mas o Dan Ige é um cara conhecido por ser muito duro, muito resistente. Acho que não vai vender essa luta fácil, não vai se entregar fácil. Então, 1,24 para durar mais de 2,5 rounds. Acho que tem muitíssimo valor aqui. E a gente fecha com a vitória simples do Magomed Ankalaev. Aí ele pode nocautear o Rakic, pode finalizar, que é difícil, pode ganhar na decisão, tanto faz. 1,28 para a vitória do Magomed Ankalaev, fechando uma odd total de 2,82 nessa múltipla. Tem potencial. Bom, galera, vamos chegando ao fim de mais uma edição, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das sugestões passadas por Fernando Kelly. Fiquem à vontade para concordar ou discordar. Lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos. E é claro, vá lá na Stake, use o cupom SUPERLUTAS para fazer seu cadastro e aproveite a mega promoção que ela está trazendo. Se você está confiante na vitória de Max Holloway, luta principal da UFC 308, aposte nele, porque se ele nocautear ou finalizar Ilia Topuria no primeiro ou no segundo round, você vai dobrar o seu lucro na Stake. Não tem como ficar de fora. Então, é isso, galera. Bom evento a todos, boa sorte. Eu te espero aqui na nossa próxima edição. Valeu!